Presta atenção: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Agora olha o texto, causador de contenda hoje. Isso aqui é o texto mais causador de contenda na igreja hoje. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Bom, introduzindo aqui esse texto, você vai aprender muitas coisas. Essas palavras ditas por Jesus aqui há mais de 2000 anos atrás, irmãos, elas têm sido fonte de culpa, controvérsia, como eu disse a você, contenda. O que Jesus quis dizer com essas palavras? A palavra crise aqui é: ninguém não pode servir a Deus e às riquezas. Bom, esse texto aqui tem sido interpretado por dinheiro ou riquezas, mas a palavra original é mamon. Quem já ouviu isso? Todo mundo, quase, né? A palavra mamon, ela é interpretada durante muitos anos por riqueza, porque Mamon era um deus pagão que era responsável para fazer as pessoas terem dinheiro. A palavra dinheiro vem da palavra mamon. O dinheiro vem do grego, o termo grego, a palavra dinheiro vem do grego, da palavra mamon, de um deus pagão. É nesse contexto que Jesus está dizendo: ninguém pode servir a Deus e a mamon, ao dinheiro e às riquezas. Agora, será que é verdade que se eu quero viver bem para Deus, ter intimidade com Deus, eu tenho que ignorar completamente a vida secular, material ou profissional, como alguns crentes pregadores querem nos fazer entender? Será que se para eu ser um bom crente eu não posso desejar nada dessa terra? Não posso desejar um carro bom, não posso desejar uma casa boa, tenho que viver como um crente, como um mendigo, aí Deus me aceita? Se Jesus, um teólogo, foi me querer provar isso, eu disse: se dinheiro fosse uma coisa do diabo, o diabo dava dinheiro para todo mundo. É verdade ou não é? Se dinheiro ou riqueza fosse algo do diabo, estava fácil, é só o diabo enriquecer todo mundo e todo mundo vai para o inferno. A ideia de Jesus aqui é essa, preste atenção. Vamos entender à luz do texto o que Jesus quis dizer. Em primeiro lugar, riqueza aqui não é um demônio, mas existe um demônio, uma entidade específica que atua por detrás das riquezas. Assim como existe uma entidade demoníaca que atua por detrás de tudo, da política, da religião. Tem gente que pensa que o diabo não entra num culto desse. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que pensa que quando ele entra na igreja ele está protegido do diabo. Quando você lê na Bíblia, para que você seja protegido das astutas, se proteger das astutas ciladas, dos dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado do maligno? Toda vez que vem na sua mente, passa na sua mente um pensamento que não é seu, que habitualmente você não pensa, mas passou, é chamado de dardo inflamado do diabo. Por que eu pensei isso, gente? É o dardo inflamado do diabo. Deixa eu te falar, culto é para adorar a Deus e também uma guerra espiritual. Preste atenção, irmão, é aqui justamente que você sofre uma das maiores guerras espirituais da sua vida, dentro da sua mente. Não pense: ai, mas o diabo entra na minha casa. Ele entra na sua casa, ele entra dentro do culto, ele entra na igreja, o diabo entra no céu, irmão. Você não sabia disso não? Jó capítulo 1, versículo 6, foi um tempo que os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, veio também Satanás prestar-lhe culto. Jó capítulo 2, versículo 1, outro tempo vieram os filhos de Deus adorar o Senhor, veio mais uma vez Satanás.
Satanás caiu da onde? O jardim do Éden era de Deus ou do diabo? E quem tentou Adão e Eva? Eva, né? Então imagine você que esse lugar aqui é um lugar, por isso que às vezes você está no culto, você sente um peso, você sente um cansaço, você sente uma dor, e o que a pessoa faz? Vai embora. Às vezes o pastor está pregando, você fala, não entendi nada, é o diabo lá, com os dardos inflamados dele, tentando arrancar do seu coração a palavra. Então culto é também lugar de guerra espiritual. Mas na minha casa, pastor, não é bem na sua casa, é nas regiões espirituais, entendeu? O acesso dele às regiões espirituais que se misturam entre as coisas naturais. Então escute bem, ninguém expulsa demônio de riqueza das pessoas. Satanás do dinheiro, sai dele. Ninguém expulsa demônio do dinheiro. Jesus não está dizendo que riqueza é um demônio, mas Jesus está dizendo que existe um demônio por detrás das riquezas. Não é o dinheiro, é o espírito que age nas riquezas. Ou seja, o que quer que seja mamon aqui, Jesus coloca em uma posição oposta a Deus. E ele diz assim, Deus ou mamon, os dois não dá. Mamon aqui, ou as riquezas, não é uma proibição. Reparem comigo que Jesus não está dizendo, eu proíbo vocês de ficarem ricos. Jesus está dizendo, eu proíbo vocês de servir as riquezas. Qualquer coisa que te rouba de Deus se torna um ídolo. Não é só riqueza. Para a igreja, para o pastor, até a igreja pode virar um ídolo. Para o marido, até a esposa pode virar um ídolo. Ou até o filho. Você não pode servir a riqueza. Quando não pode servir a Deus e a esposa? A Deus ou o marido? Deus é único. Você não pode servir a Deus e etc. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não pode ter dois senhores. Ele não está proibindo você de prosperar. Ele está proibindo você de ficar servo, ficar escravo, ou adorar, ou ter a riqueza como seu ídolo. Mas a pergunta é: todo mundo que tem dinheiro é governado pelo dinheiro, gente? Responda. Responda. Não. Tem gente governada pelo dinheiro que está pobre. É a mesma questão da humildade. Todo rico é orgulhoso? Todo pobre é humilde? Tem pobre mais orgulhoso do que... esses dias mostraram um vídeo dos venezuelanos que chegaram no Brasil. Os brasileiros, com muito bom grado, vocês viram, foram levar sopa para eles. Eles jogaram fora na cara dos brasileiros. Não queremos sopa, queremos churrasco brasileiro. Coitado do brasileiro, não tem nem para ele, gente. Todo mundo que é rico é do diabo. Todo mundo que é rico é governado pelas riquezas. Assim como tem um demônio que age por detrás das riquezas, tem demônio que age na miséria. Tem demônio que age deixando você em dívida. Tem demônio que entra na sua cabeça, que não deixa você administrar o que tem, para você perder tudo. Eu estou cansado de expulsar demônio, o demônio dizer assim: ele tinha tudo, eu fiz ele perder tudo. Eu tomei tudo que ele tinha fazenda, ele tinha empresa, e o diabo fala: eu tomei tudo. Não se esqueça que o ladrão da Bíblia que rouba ouro e prata não é Deus, não.
Satanás é um comedor de riqueza. Ele come riqueza no café da manhã, ele come riqueza no almoço, ele come riqueza na janta. Ele se alimenta do suor do seu rosto, por vários motivos. Primeiro motivo, Deus disse: meu é o ouro, minha prata. Deus disse: se me ouvir e obedecer, comereis o melhor da terra. Então é para o bem da teologia do diabo que ele coma o que Deus te dá. Quem está entendendo? Vamos ver se Jesus só tinha gente pobre com ele. Quem aqui acha que Jesus não era rico? Estou falando na terra, como homem. Quem acha que Jesus era pobre? Quem acha que Jesus era rico? Quem não acha nada? Quem não levanta a mão, levanta a mão. Então deixa eu te falar, Jesus não era rico. Como homem, como Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Mas como homem, ele era uma pessoa simples. Simples, por vários motivos, assim como também os seus discípulos. Agora preste atenção. No cristianismo neotestamentário tinha 3 classes de crentes e discípulos: ricos, abnegados e pobres. Preste atenção, vamos ver aqui, veja Lucas capítulo 8, no versículo 2. Aqui eu quero dar uma base bíblica para a mulher sustentar o homem. Só os homens, glória a Deus. Do jeito que as coisas vão indo, irmão, daqui uns dias nós vamos ser sustentados. Eu não tenho problema com isso não, você tem não? Olha, eu não ficaria triste não. É brincadeira, gente, brincadeira. Mas só os irmãos estão comigo aí, diga amém. Os que não falaram são aqueles gauchão orgulhosos. Preste atenção, vamos ver desde do versículo 1, para você ver que Jesus tinha gente rica com ele, e muito rica. Olha o que diz: logo depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. Só os 12? Próximo verso, vamos ver. Também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, a qual tinha saído 7 demônios. Pode continuar. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Leia o resto agora. Serviam com seus bens. Está aí a base bíblica, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O que essas mulheres ricas faziam no ministério de Jesus? Responda. Faziam o quê? Elas eram o quê? Pobres ou ricas? Agora veja. Vocês estavam vendo aí, ó, a caravana do Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil todo, levando ovo, pedrada, tiro. Lá no Rio Grande do Sul apanharam de chicote, eles chamam de reio, né? Deram reizada neles. Alguém perguntou: com que dinheiro? Alguém está bancando essas viagens, viagem a caro. Jesus fazia esse tipo de caravana aqui. O que Lula estava fazendo, Bolsonaro está fazendo, é o que um evangelista faz: cruzada. Vai de cidade em cidade, reúne uma multidão e prega. O princípio é o mesmo, a motivação que é outra. Jesus ia de aldeia em aldeia, você viu aqui, cidade em cidade, e reunia a multidão e pregava. Saía dali e ia para outro lugar. Precisa de quê? Muito dinheiro. A caravana do Lula eu não sei quem sustenta. O Moro sabe. Mas a de Jesus, nós sabemos. Quem sustentava a caravana de Jesus? As pessoas ricas. Agora olha que coisa interessante. Jesus chegou e falou para os discípulos: não ajunteis tesouros, não traga nada. Para uns ele disse: não ajunta tesouro. Quando Jesus disse para não ajuntar tesouro, foi para os 12 discípulos.
Ele disse: não traga nada, não ajunteis tesouros. Por que ele disse não ajunteis tesouros para os discípulos? Por que ele não disse para essas mulheres isso? Você percebe que o reino de Deus tem uma lógica. O reino de Deus tem o recurso do reino. No reino Deus tem gente pobre e tem gente rica. E aí eu vou te dizer aqui uma coisa, um princípio violento. Não existe nenhum propósito de riqueza no cristianismo, a não ser que tenha o reino de Deus envolvido. Você entendeu agora? Preste atenção. Se a minha riqueza não serve para o reino, ela concorre com o reino. Então aí eu sirvo a dois senhores. Eu vou dizer de novo: se a minha riqueza não contribui com o reino, ela concorre com o reino. Por que Deus vai fazer você ficar rico, a não ser por um propósito? A questão é, gente, não, riqueza na Bíblia não pode ser ambição. Riqueza na Bíblia é uma missão. Deus tem pessoas que Ele separou para ficarem ricas, com um propósito, um simples propósito. Tá ali. Você quer ver mais um? Uma outra pessoa que era rica e era discípulo de Jesus, rico, discípulo, e para esse Jesus não disse: dê tudo que você tem e fique pobre. Veja, para Mateus Jesus disse: dê tudo que você tem, vem sem nada. Para os 12 ele falou: venha sem nenhum centavo. Mas por quê? Porque ele já tinha gente que era provedor do projeto. Ele já tinha o que a gente chama de patrocinadores. Falou assim: então vocês se preocupem só com isso. Vocês são provedores, vocês são providos. Tem gente que Deus chamou ele para ficar rico. Eu sei que todo mundo quer ter esse chamado, mas tem gente que, se Deus der dinheiro para ele, ele vai para o inferno. Aí eu te pergunto: por que Deus não dá dinheiro para você, se o reino de Deus sai ganhando com você ficar rico? Depende. O que o reino não ganha, ele perde. Se o reino não ganhar com a sua riqueza, ele perde a sua alma. Então quem é que Deus enriquece? Primeiro, quem tem o coração disposto. Um dia, vou contar a você aqui, eu estou com 37 anos. Cheguei em Curitiba com 16 anos. Saí da casa da minha avó. Tive um sonho que era para eu ir para Curitiba. Falei: Senhor, Curitiba é de comer ou de passar no cabelo? Irmão, eu era tão magro que eu dormia em cima da agulha e cobria com a linha. Quando eu cheguei, eu entrei dentro do ônibus da Nacional Expresso. Toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Eu tinha uma calça marrom que, quando eu saía, a calça olhava para mim e dizia: e eu não vou? Eu cheguei em Curitiba só na voz de Deus. Não tinha nenhum parente. Cheguei na rodoviária de Curitiba naquele inverno, gente. Eu com a blusa fininha. Mal sabia que Curitiba era inverno. Ouvi Deus e fui para Curitiba. Não conhecia ninguém. Saí da rodoviária e peguei um ônibus, o vermelhinho da rodoviária, e fui parar num bairro chamado Vila Perneta, em Pinhais, que sai da rodoviária e vai reto. E ali eu falei: aqui não sei onde é, mas eu vou arrumar um lugar para ficar. Desse jeito. Pensa num cara doido. Cheguei no homem, estava lá: aluga-se casa, uma edícula, casa no fundo da casa. Falou: podia me alugar a casa?
Falou, quem é você? Falou, eu sou do Goiás. Agora imagine o sotaque. Ele já deu aquela risada, o curitibano é meio xenofóbico às vezes. Ele falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não. Você percebeu? Vai me alugar um quarto ou não? Quanto é? Ele falou, R$110. Como é que você vai me pagar? Eu falei, importa é que eu vou pagar. Como não importa? Você vende droga? Eu falei, lá tem cara que vende droga, moço. Pronto. Ele riu, me chamou de piá, eu não sabia o que era isso. Tá bom, piá. Arrumou o quarto. Gente, ali naquele quartinho eu fiquei. Tinha noite que para dormir eu tinha que colocar sal no copo com água e tomar. Não tinha nada para comer. Um dia minha avó me assentou numa cadeira de balanço e disse, só tem 2 tipos de pessoas no mundo: os contadores de história e os fazedores de história. Decida quem você vai ser, quem conta ou quem faz. Essa mesma vozinha minha me disse, decida se você vai ser um idealizador ou quem trabalha para eles. Minha avó é muito sábia. Eu não estava entendendo isso no início, hoje eu entendo. Eu estava naquele quartinho, passando fome. Quantas vezes eu fui no telefone público para dizer, pai, meu pai já estava morando em Brasília, por favor, venha me buscar. E Deus me pedia. Ou ligava para minha avó, eu ali sozinho em Curitiba. Gente, dormi naquele chão frio, peguei pneumonia múltipla, e aí com uma semana deu derrame pleural, com mais 2 semanas deu uma tuberculose. Um dia eu saí da casa, eu desmaiei, o dono da casa me levou para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico olhou e falou assim, quem é esse menino? O dono falou, sei não, é meu inquilino. Quem é o pai dele? Sei não. Aí eu voltei, o moço falou, ô menino, quem é você? Ele falou, eu sou fulano. Desse jeito. Cadê seu coração? Eu falei, doutor, se o senhor não sabe, eu vou saber. Não, estou perguntando porque o seu pulmão não deixa. Você fuma? Eu falei, nunca fumei. Não, mas você tem o pulmão de quem fuma há anos. Na hora o médico me desenganou. Meteu o aparelho em mim, um desfibrilador do lado, um balão de oxigênio no outro, já não tinha mais os 2 pulmões, tive 3 paradas cardiorrespiratórias, 45 dias internado. Está escrito no meu livro. 45 dias no hospital, 3 paradas cardiorrespiratórias, fui animado com soco, com choque. Na última vez ouvi o médico dizer, está fazendo hora extra. Você tem uma ideia, a questão do hospital, foi lá nesse hospital que hoje a minha esposa com os irmãos da igreja, visitando o hospital, viu lá um menino. Oraram por mim. Eu estava morrendo, mas o papo era bom. Passei uma conversa nela. Ela ia toda semana, já pronto, ficou encantada, recebeu um feitiço. Porque o moribundo morrendo encantado, a menina é feitiço, né, gente? Claro. Só pode, é boa cumba. Aí ela ia, aquele papo, aquela conversa. Você tem uma ideia? Eu só saí daquele hospital. Vocês conhecem aqui alguns, porque a Lourdes só sabe a história. Que tinha parentes aqui na Naviraí, era enfermeira no hospital. Ela me tirou do hospital e me internou na casa dela. Alguém conhece a Lourdes aqui? Poucas pessoas, alguns conhecem. Daqui de Naviraí. Me internou na casa dela. Aí eu saí do hospital. Eu estava entre a vida e a morte. E eu morrendo, a irmã Lourdes conta um negócio interessante. Quando eu estava namorando com a Elisandra, com 17 para 18 anos, ela e o irmão Celso andavam, eu olhava para o apartamento e dizia assim, pai, eu chamei eles de pai e mãe, né? Aonde eu fui, Deus sempre pôs pessoas para cuidar de mim. Eu morei na casa deles muitos anos e só saí de lá quando me casei, depois que ela me tirou do hospital. Eu falei, pai, olha esse apartamento, eu vou comprar. Manu falou, cala a boca, moleque, você está morrendo, você não tem onde cair morto, está falando em comprar apartamento. Eu vou comprar esse apartamento. Como você vai comprar esse apartamento?
apartamento comprando com dinheiro. Mas você precisa entender, o meu sonho na minha vida era viajar pelos países de povos não alcançados, fazendo missões. Aí eu olhava o mapa, via a China, via a África, via o Afeganistão, falava, meu Deus, me manda para esse lugar, meu Pai. Eu quero pregar a tua palavra nesses países. Eu quero ir não sei aonde. Um dia eu tive um sonho. Deus chegou e me disse assim: você não é ponte, você é corrente. Tem gente no sonho, a pessoa me dizia, tem gente que é árvore, tem gente que é fruto. Você é árvore, não fruto. Gente, eu demorei anos para entender isso. Como assim? Eu sou árvore, eu não sou fruto? Como assim? É a mesma ideia do que a minha avó dizia. É a mesma coisa. Você não é ponte, você é o rio. Tem gente que conta história, tem gente que faz história, tem gente que é provedor, tem gente que é provido, tem gente que é uma ideia, tem gente que é o idealizador. Eu demorei anos. Um dia, já estava casado, e com 19 anos eu me casei. Aí é uma história longa. Fui morar num apartamento meu, todo mobiliado. Minha esposa não comprou nem uma colher, para te ter uma ideia. Eu comecei a pregar com 17 para 18 anos e fui pregar no interior da Bahia. E lá no interior da Bahia eu orei por um moço, um homem muito rico, e ele foi curado. Ele tinha 5 dias de vida. Ele falou assim: eu senti de te dar um presente. Eu falei assim: eu não quero presente. Ele falou assim: não, mas o presente que eu vou dar você vai querer. Eu falei: não quero. A Bíblia fala que de graça receber e de graça dar. Vou te dar um apartamento. Eu falei: eu quero, pode dar. Mudei de opinião. Gente, foi assim com a minha casa e foi assim com o primeiro carro. Com 20 anos eu e minha esposa fomos pregar na igreja presbiteriana em Santa Fé. Ali perto de Maringá, uma igreja presbiteriana. Não sei se tem Santa Fé, né? Tem? Então é Santa Fé. Preguei 5 dias nessa igreja presbiteriana. Pastor presbiteriano não é fácil, não, gente. Olha, pastor presbiteriano fica observando você assim. Eu já caí na graça aqui do japonês, mas nas primeiras vezes eu ficava assim. Porque pastor presbiteriano conhece de Bíblia, pastor presbiteriano é teólogo, pastor presbiteriano sabe o que está falando de certo e de errado. Eu fui pregar naquela igreja presbiteriana. Eu tinha 20 anos, eu e a minha esposa. Primeiro culto que eu fiz, caiu um peteco de gente endemoniada. Aí você já sabe. O presbiteriano começa a subir na parede. Igual a primeira vez que eu tive aqui, o cameraman saiu correndo. Aí foram 100 pessoas convertidas nessa igreja. Eu tinha 20 anos. Na última noite o pastor me chamou no escritório e falou: querido, foi uma bênção. Mais de 100 almas convertidas, uma bênção. Olha, que Deus lhe pague. Eu pensei que era força de expressão. Ele estava falando sério. Ele falou: que Deus lhe pague. Eu falei: tá bom, amém, glória a Deus, aleluia. Casado, gente, casado, que já passou fome, que foi criado sem pai, sem mãe, vivendo da fé. O cara falou para mim que Deus lhe paga. Eu falei: ele sempre pagou. Eu sempre dependi de Deus. Cheguei no quarto, minha esposa falou assim: e aí? Falei: o quê? Tipo assim, o pastor deu oferta. Falei: ele fez melhor. Ela: melhor como? Ele disse: Deus lhe pague.
A minha esposa, muito técnica, olhou e falou assim: ele vai ter que pagar. Porque é R$ 280 a prestação do apartamento, mais R$ 130 dos móveis, mais 250, eu lembro até hoje porque ela ficou repetindo isso várias vezes, mais 250 o plano de saúde, na época que dinheiro valia alguma coisa. Você não paga essas coisas com esse dinheiro mais. Eu sei que a minha despesa na época era uns R$ 2.000, talvez nem isso. Eu falei: mas bem, você tem que ter fé. Ela: eu tenho, mas estou com raiva. Mas, irmãos, eu estava hospedado na casa de um irmão que ele era muito pobre. Ele tinha acabado de vender o HSBC, o Bamerindos para o HSBC. E assim, ele era tão pobre esse moço, mas tão pobre que um dia eu quis fazer uma oferta missionária para ele. Aquele homem tinha não sei quantas cabeças de gado, uma mansão, um homem rico, gente, mas é rico. E a gente ficou hospedado na casa dele. Pegamos o ônibus, fomos até Maringá, fomos para casa. Chegou em Curitiba, nossas malas foram roubadas no ônibus, tudo deu certo. Quando nós chegamos em casa, 10 horas da manhã, as malas extraviadas, não sei o que aconteceu, o ônibus liga que acharam nossas malas, levaram lá em casa. Eu estava dormindo, chegamos 4 e pouco, 5 horas. Quando deu 10 minha esposa mete o pé na porta: bem, foi doida, vem aqui. Quando eu cheguei, em cima da mesa estava cheio de dinheiro. Eu falei: o que você fez? Onde você foi? O que você fez para conseguir esse dinheiro? Ela falou assim: nada, eu abri as malas. Falei: será que não é por engano? Não, é a nossa mala. Peguei as outras para lavar. No fundo da mala tinha todo esse dinheiro. Falei: gente, isso é perigoso. Como assim esse dinheiro? Embaixo de uma carta. Aquele irmão fez um acordo com o pastor, não deu oferta para esse missionário, eu quero dar. Falou para a igreja. E lá embaixo tinha uma carta: compre o carrinho de vocês 0. Muito obrigado pela gentileza de se hospedar em nossa casa. Eu olhei para minha esposa. Falei: mulher, tu está precisando crer mais. Saímos de casa e compramos o nosso primeiro carro à vista. À vista. Mas a história se passa uma semana antes. Porque a minha esposa, quando foi casar comigo, ela trabalhava numa empresa muito grande em Curitiba, chamava Ico Comercial, que hoje é Ferramentas Gerais. Alguém conhece? Ninguém. Uma grande empresa multinacional em Curitiba. Ela é 3 anos mais velha que eu. Ela cuidava de muitos funcionários e tal. E eu fui casar com ela já contando com o dia dela. Porque eu não tinha nada, tinha nome cai duro. Eu vou viver da fé, sou pregador, mas ela ganha bem, já consegue se virar um pouco. Um dia ela chegou em casa e disse: já que é para viver da fé, eu saio do trabalho. Para desgraçar. Gente, que me deu um desespero. Meu Deus, agora! Não, vamos viver da fé todo mundo. Eu falei: mas você fez um acerto. Eu fiz um bom acerto. Mas já que é para viver da fé, eu vou reformar a casa da minha mãe. Eu falei: olha, o que é que eu falo para essa mulher? Eu mato ela. Gente, a mulher doida. Mas eu não deixei você sem nada, meu bem. Tá, o que foi? Te comprei um violão. Como esse violão? Eu nunca tinha um violão caro. Ela me deu um violão top, cara. Semana seguinte fui pregar em Lages, em Santa Catarina. Fui de ônibus, pela catarinense. Cheguei em Lages. O pastor foi me receber 18 horas na rodoviária. O culto era 7h30. O pastor falou assim: irmão, veio com a belina assim, com a longarina torta. Sabe aquele carro com olho no norte e outro no sul? Que ele está andando para frente, mas você pensa que ele está vindo de ré. Gente, aquele pastor foi me receber na rodoviária. Falou: querido, que bênção que você veio. Mas você veio no momento ruim da igreja. Quando o pastor começa essa choradeira, assim, porque a igreja foi roubada ontem.
ontem roubou todo o som da igreja, não tem nada na igreja. Eu falei, pastor, não se preocupe. Sofreu, aluguei uma caixinha de som, falei, eu vou fazer barba, cabelo e bigode. Eu vou pregar, cantar, orar, expulsar demônio, orar para os enfermos, fazer apelo. Não esquenta a cabeça. Preguei 4 dias naquela igreja. Cantei, preguei, orei, fiz apelo, tudo a maravilha. No último dia, o meu violão estava no carro do Júnior, genro do pastor. Eu vou pregar nessa igreja de novo semana que vem, só que hoje é uma igreja de 1.500 pessoas. Olha como que a gente não pode desprezar os começos. Eu até hoje, 20 anos de ministério, toda igreja que eu prego eu volto. Nunca fechei uma porta. Não sei o que os pastores têm que olha para mim e fala, eu gosto dele. Aí, pastor Celso, que hoje está em Correia Pinto, que virou Correia Galo porque cresceu a cidade. Aí eu fui pregar naquela cidade, uma cidade desse tamanhozinho, gente. O violão estava no carro do Júnior. No meio da mensagem o Senhor me disse, pega o violão e oferta. Eu falei, como? Hein? Você que está falando, diabo? Ei, demônio, sai! Sai, cara! Porque quando Deus manda se ofertar, você começa a expulsar demônio, né? Quando Deus fala que vai dar, oh papai, às vezes é o contrário, viu? O diabo nunca vai subir no púlpito e falar, dê dinheiro na igreja. Esquece, irmãos, nunca. Não esquece, acabou. Não tem como. Tudo que você planta, você colhe. Tudo. E onde você planta, você colhe de onde você planta. Se você planta um abraço uma pessoa, aquela pessoa te devolve um abraço. Aonde você planta, você colhe. Você planta no boteco, você colhe do boteco. Você planta na farmácia, você colhe da farmácia. É assim que funciona. Falei, Júnior, pega o violão no porta-mala do carro. Ele veio, pus o violão em cima do altar. Falei, pastor Celso, Deus mandou eu ofertar esse violão para você. Cheguei em casa às 5 horas da manhã, a mochila nas costas. Minha esposa, que estava cumprindo aviso na época, falou assim, cadê o violão? Falei, mas primeiro seja bem-vindo. Cadê o violão? Eu olhei para ela e falei assim, eu dei. Ela, como deu? Foi um presente meu. Eu sei, amor, mas Deus mandou. Ela não entendia isso. Deus mandou eu ofertar, e tudo que a gente oferta a gente colhe 100 vezes mais. Ela falou, é assim, que consideração. Gente, foi difícil para ela entender. Aí na semana seguinte eu fui pregar em Santa Fé, e ela foi comigo. Lá em Santa Fé aconteceu o que eu já te contei. Quando nós saímos de casa e fomos comprar o carro, eu não tinha carteira, ela tinha. Compramos o carro. Deixa eu abrir a porta para você, meu amor. Quando eu abri a porta, eu falei, entra no meu violão. Ela olhou, por quê? Eu falei, porque isso aqui, a partir de hoje, se chama violão. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ela falou assim, aí ela derramou lágrima. Desde esse dia, a minha esposa nunca mais duvidou desse princípio tão poderoso do reino de Deus. Como eu estou lhe dizendo, o meu sonho era ir. Deus falou, não, eu preciso que você seja um rio e não uma ponte. Deus falou assim, eu vou fazer de você um captador de recurso. Você vai enviar missionários, você vai sustentar missionários, e para isso eu vou pôr dinheiro na sua mão. Agora, por que Deus me escolheu para ser um captador de recursos? Primeiro, pelo coração desprendido que eu tenho. Segundo, pelo testemunho de vida que eu tenho. Terceiro, pela vida que eu tenho, o entendimento que eu tenho da graça de Deus. Eu sei, irmão, eu falava zóis, unhas, ouvidos, orelhas, tudo com Z. Não sabia escrever. Hoje o meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz, no mês passado ganhou um prêmio, o segundo livro mais vendido do Brasil. Eu sou hoje um dos maiores vendedores de livros, no caso, escritores do Brasil. Para você ter uma ideia, num país como o nosso, não gosta de ler, mais de 80 mil livros é muita coisa, não é não, gente?
Fala sério, é ou não é? Então pense o seguinte: eu comecei e falei, Senhor, por quê? Nunca, tudo que acontece comigo, eu ponho na minha cabeça, eu falo, gente, jamais, esquece. Nunca eu conseguiria chegar porque eu estudei, nunca eu conseguiria chegar com a minha performance. Eu sou literalmente o fruto do amor e da graça de Deus. Não só eu, todos nós. Mas às vezes quando o homem começa com a força do braço, ele pensa que é por ele. Aí o que Deus tem que fazer? O Senhor começou a me mostrar que tem gente que Ele levanta para ser provisão, tem gente que Ele levanta para ser provido, tem gente que Ele levanta para descer no buraco, tem gente que Ele levanta para segurar a corda para quem desce. Quem era José de Arimateia? Era rico ou pobre? Responda. Era um homem rico, diz a Bíblia, um homem rico que emprestou o túmulo a Jesus. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Opa, era João. Então não é Lucas. O que José de Arimateia era de Jesus, gente? O quê? E ele era o discípulo o quê? Rico. Então você tem no ministério de Jesus discípulos e discípulas. Então você tem discípulos pobres e discípulos ricos. Para que serviam os discípulos ricos? Para serem o sustento daqueles que abandonaram tudo para o reino. Você entendeu agora o que é riqueza? Quem está entendendo? Nesse contexto, olha para mim, eu aprendi uma coisa com o dinheiro: ele não me serve, mas ele serve para mim. O dinheiro não pode ser o meu senhor, eu tenho que ser o senhor da riqueza, eu tenho que dominá-la, não ela me dominar. Quando eu sou dominado por dinheiro, é quando você tem problema financeiro, quem você procura primeiro? Deus ou suas intenções? Você se desespera com a falta de dinheiro, você fica ansioso, porque dinheiro não pode dominar você, senão ele é seu senhor, aí é um ídolo, aí vira um demônio. E o propósito do diabo é, primeiro, fazer você ficar ansioso, depois comer toda a sua riqueza. Daqui a alguns minutos eu vou me orar, fazer libertação. Você vai ver que vai cair pessoas endemoniadas com demônios que agem diretamente na vida financeira das pessoas. São demônios que estão lá na fazenda, hora que pondo praga nas plantações, fazendo com que o dinheiro que seja colocado num saco furado. Ele não deixa, e o que você ganha, você perde. São espíritos específicos que querem destruir tudo que você conquista. Aqui, irmãos, você pode ter certeza que tem gente aqui que pode contar a história: eu já fui muito rico, eu já tive muito isso, já tive muito aquilo outro, e hoje está pagando dívida, mais de 500 mil, 1 milhão e etc, etc. Gente aí que não sabe o que faz para pagar a dívida. Eu te digo, isso não é de Deus. Mas tem uma coisa que você precisa entender: Deus não tem propósito nenhum em enriquecer pessoas que não entenderam para que serve a riqueza. O que o reino não ganha, ele perde. Se o reino não ganhar com a riqueza que Deus lhe dá, ele pode perder a sua alma. Você entendeu? Diga comigo bem alto: dinheiro não pode ser ambição. Diga: dinheiro tem que ser uma missão. Então existe missionário no campo, existe missionário milionário. Um testemunho: um médico foi para
Brasília, eu estava pregando em Brasília, e ele veio à frente, pregando como eu prego, e me conheceu há muitos anos, assistiu o programa de televisão. Ele veio à frente com a roupa toda surrada, toda suja, chegou perto de mim, tirou o envelope do bolso e disse assim: pastor, eu trouxe essa oferta para a missão. Tinha 3 mil reais. Eu olhei para ele e vi que ele estava muito simples. Falei: você tem condição dessa oferta? Ele falou: não. Por isso que é um sacrifício. Existe uma diferença entre a oferta que eu posso e a oferta que dói. A oferta que promove no reino é aquela chamada de sacrifício. Diga isso. O que é sacrifício? Fazer aquilo que dói, aquilo que me custa. O céu só responde quando você manda algo para o céu. Foi quando fizeram o sacrifício que Deus mandou o fogo. Toda a Bíblia é feita de um sacrifício e uma resposta. Um sacrifício e uma resposta. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele deu aquela oferta. Pronto, passou-se os anos, fui para Campo Largo. De repente está lá um doutor, um médico, ele se chama Moisés. Ele até voltou para o Rio de Janeiro. Esse doutor me liga e falou: eu só podia pregar na minha cidade, em Cabo Frio. Voltei. Quando eu cheguei, ele me lembrou: olha, eu sou um médico que fui numa cruzada sua e deu uma oferta, e do nada vim com a minha família para Cabo Frio. Que bênção, doutor. Falei: como você conseguiu? Ele falou: olha, pastor, eu cheguei aqui sem nada, vim com a minha família, e a prefeitura lançou uma licitação para fazer trabalhos para a prefeitura de saúde, tipo SAMU, cidade pequena, e eu pus o meu nome. Não tinha nada. Você tem que ter no mínimo 3 ambulâncias. Ele não tinha nenhuma. Ele pôs lá: eu aceito. Aquelas monte de empresas aceitando, e ele falou: Senhor, se é do Senhor, eu ganho. Ele ganhou a licitação, só que ele não tinha. Ele correu lá, fez um financiamento, conseguiu comprar 3 ambulâncias. Passou aí, já estava lá há muitos anos, sendo a única empresa que fornecia esse trabalho de saúde para a prefeitura. Resultado, ele passou aqui e falou: pastor, agora eu quero ir com a minha família para Campo Largo. Foi com a família para Campo Largo para servir em missões. Esse médico, quero resumir para você, tem um negócio na cabeça dele. Ele chega, fica numa igreja, olha a missão que Deus deu para ele, se tornou muito rico. Ele fica numa igreja pequena por 1, 2, 3, 4, 5 meses, vendo a necessidade da igreja. Se a igreja precisa construir, se a igreja não tem som, se a igreja, o pastor não tem carro, ele compra o som da igreja, ele põe o piso, ele põe não sei o quê. Quando ele vê que serviu o propósito dele, ele uma para outra. Aí o pastor fica bravo: mas por que você vai me deixar? Fala: querido, entenda que essa é a minha missão. Ele vê lá, ele compra carro, o pastor canta de bicicleta, ele vai em igrejas que tem só uma taperazinha no interior, vai lá e constrói a igreja, porque ele entendeu, desde essa vez que eu preguei para ele: Deus pode te fazer um milionário se você tiver um coração de missionário. Ele entendeu, não é eu quero ficar rico, é eu preciso. Missão e riqueza são compatíveis quando você tem um coração voltado para o reino. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende? Deus pode levantar as pessoas mais ricas dessa cidade aqui, e Ele pode fazer isso em 1 ano. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quando você entende o que eu estou pregando, eu preguei em 2007, quando esse médico estava lá em Brasília, em 2007. Foi em 2007, no exato dia 22 de janeiro de 2007, quando eu consagrei Cris Duran pastor. Nesse culto estava lá o doutor Moisés. Entenda isso. E eu era só um menino. Se eu sou um menino hoje, em 2007, era uma criança. O que eu estou te ensinando? Me dá uma folha daquela, me dá uma folha aí, querido. Uma folha. Uma folha em branco. Folha, isso é folha? Pode ser essa. Essa é o quê? Essa é a folha do milionário? Se você é milionário, lembra de mim quando entrares no paraíso. Fala para o irmão, olha aqui para o milionário, fala para ele:
Fala, dá uma olhada aqui para o milionário. Fala, Deus vai me fazer um milionário. Fala, riqueza é missão, não é ambição. Quem crê nisso aí? Olha, desde quando eu me casei, eu comecei todo ano a escrever numa folha um sonho da minha vida. Todos os meus livros foram escritos passo a passo. Senhor, eu quero ser escritor. Eu era um burro que já falava que queria ser escritor. Senhor, eu quero falar 3 idiomas. Mal falava português, mas eu escrevia. Senhor, eu quero viajar por mais de 50 países. Já fui em 72. Senhor, eu quero tantos missionários. Já são mais de 200. Já são orfanatos. Já são 72 países com 37 anos. Deus realiza ou não realiza sonhos? Quem tem um grande sonho aí? Quem tem um grande sonho na sua vida aí? Diz assim: Senhor, eu quero ser um milionário com um coração missionário. Mas agora diga em tom profético, mais alto. O que você precisa para ficar rico? Responda. Dinheiro. O que você precisa para ficar rico? Dinheiro. Por isso que você não fica rico. De quê? Uma ideia. Ninguém fica rico com dinheiro. Todo mundo fica rico com uma ideia, sonho. E como o crente recebe ideia? Dormindo. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Você sabe, Deus me dá tantas coisas dormindo. Por último, eu queria ter muito dinheiro para sustentar nossos projetos. Aí eu pensei, vou comprar gado. A missão é comprar gado, compra os bezerrinhos que é barato, põe no pasto, aluga o pasto. Liguei para um tio meu que é fazendeiro do Mato Grosso. Tio, ele falou: você é besta, para com essa besteira. Mas por que, tio? Deixa de ser bobo. Falei, mas tio, você tem que alugar o pasto, dá trabalho, você não sei o quê. Falei, tá bom, esqueci. Falei, meu Deus, me deu uma fonte de renda. E minha esposa falou, você está muito ansioso. Falei, eu preciso orar. Porém, e Deus falou, vai dormir. Eu tenho uma raiva quando Deus fala, vai dormir, que parece assim, vai se catar. Ele falou, vai dormir. Eu fui dormir. Eu acordei, gente, numa euforia, e falei para minha esposa, tive uma ideia. Ela falou, ai Jesus, o que foi agora? Eu vou fazer um sistema de ensino tipo Netflix. Ela falou, ficou doido. Quem tem Netflix? Eu falei, Deus vai me dar um sistema de ensino igualzinho Netflix. Como você pretende fazer isso? Vou te dizer. Eu vou fazer um sistema de teologia e dar aula, tudo com uma plataforma, com streaming igualzinho Netflix. Ela é? Como você pretende? Eu vou lá em São Paulo e vou procurar uma empresa de streaming. Essas grandes empresas, do Globo.com, do UOL.com, e fui. Gente, eu penso num cara vislumbrado. Cheguei lá em São Paulo, sentei com a mulher já foi me olhando assim de cima e embaixo. Eu assim, galudinho, já sabe, galudinho. Olha o seguinte, eu estou com um projeto milionário aí. E assim, preciso de uma empresa assim, para montar um stream para mim, porque eu quero dar aula, e eu tenho alunos, etc. O senhor pretende fazer o projeto? Ela falou assim, olha, eu vou construir esse stream para o senhor. É 380 mil. Eu falei, tá bom, eu volto amanhã. Nunca mais voltei. Gente, eu voltei dentro do avião assim, tão angustiado. Falei, tá bom, Espírito Santo, beleza. Só precisava pôr a expectativa, depois 380 mil, como que eu vou fazer isso? 380 mil, a ideia é supimpa, a ideia é ótima. Onde eu vou arrumar 380 mil? A ideia eu tenho, não tenho dinheiro. Aí eu lembrei que a Bíblia diz, vinde e comprai sem dinheiro. Ninguém fica rico com dinheiro.
Cheguei em casa com aquela cara de bulldog. Minha esposa, e aí, e a ideia? Amor, eles dizem que constrói igualzinho esses grandes streams das grandes corporações, as provas tudo digitalizadas, igualzinho da Volkswagen, igualzinho, e eles cuidam. Quanto? 380 mil, só essa bagatela. E o que você pretende fazer? Agora, dormir. Sabe o que eu fui fazer? Dormi. Acordei, minha esposa estava lá embaixo, falei, tive uma ideia. Eu vou propor uma sociedade. Você sabe que a moda agora é voos compartilhados, é não sei o que compartilhado, é Uber, é isso, é aquilo outro. Essa é a moda. Você sabe que dependendo onde você vai, é mais barato viajar de jatinho particular, que é compartilhado, que é comercial. Você compartilha o voo. Ok. Cheguei na empresa e falei assim, eu proponho a sociedade. Eu consigo mais de 500 a 1.000 alunos no Brasil todo, pagando R$45 por mês. Serão meus alunos, eu dou a aula, eu dou as provas, é 2 anos e formo em bacharel em teologia, todo mundo. Eu sou professor. E o que a gente ganha? O que vocês ganham? A metade de cada aluno é de vocês. Eles, boa ideia. E o que a gente faz? Falei, tudo menos dar aula e lecionar. O resto é comigo. Agora vocês gravam, vocês fazem todo o resto, põe no ar e dá assistência. Vamos levar para a diretoria. Quem aqui é aluno meu? Tem aqui gente que é aluno? Levanta a mão os alunos aí. Pode aumentar esse número, o pastor do Ari quer que aumente. Gente, eu tenho aluno no Brasil todo, R$45, de cada R$45 a metade é de missões, a metade é da empresa. Pense você, se eu gastei quanto para isso? Nem um centavo. Quem dá sabedoria? Como que Salomão foi o homem mais rico da sua época? Porque ele teve sabedoria.